Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Amém. Pode sentar. Neste domingo, a igreja celebra a Assunção de Nossa Senhora. Se formos olhar em alguns calendários, inclusive fora do país, vamos perceber que essa celebração, ela acontece todo dia 15 de agosto. Aqui, por determinação da CNBB, no Brasil, essa celebração é trazida para o domingo, exatamente para poder dar uma maior valorização, visibilidade, maior número de participação das pessoas, exatamente porque é uma celebração, uma solenidade de cunho importantíssimo para a nossa igreja e para a nossa fé. Maria é aquela que nos apresenta o tempo todo o caminho para Deus. Ela não ocupa o lugar de Deus em momento algum. Ela sempre se coloca como seta para chegarmos até Deus. E quando entendemos isso, a gente já tira todas as possibilidades daquilo que o protestantismo prega por aí, de que nós adoramos Nossa Senhora, de que nós adoramos Maria, de que nós colocamos no lugar de Deus, enfim, não fazemos isso. A Igreja Católica não ensina ninguém a adorar Maria e muito menos imagem. A Igreja Católica nos ensina a venerar Nossa Senhora. E aí, se a gente for entrar num conceito mais humano, a gente percebe que como nós temos uma mãe aqui nessa terra, e não gostaríamos que ninguém a criticasse, eu tenho certeza que você não gostaria que ninguém falasse mal da sua mãe. Estou certo ou estou errado? Imagina Jesus. Como é que uma pessoa que tem a palavra de Deus em suas mãos, e aqui eu não estou mencionando religião, estou relacionando com pessoas que fazem isso. Como é que uma pessoa que pega uma Bíblia, principalmente o primeiro capítulo de Lucas, principalmente também esse evangelho que nós ouvimos, e critica Maria, denigra a imagem de Maria? Que cristão é esse? Que fala mal da própria mãe de Jesus? A gente pode questionar, que tipo de cristão eu sou? Ou será se Maria não é a mãe de Jesus? Porque se ela não for, teria até certa razão. Mas a Bíblia nos garante, isso não tem uma sombra de dúvida, nem mesmo para os evangélicos, nem mesmo para os protestantes. Não há dúvida de que Maria é a mãe de Jesus. Isso é claro. Outro dia um pastor questionava, eu vi isso numa rede social, que Maria não pode ser a mãe de Deus, porque Deus nasceu primeiro que ela. Primeiro, Deus não nasce, né? Deus é eterno. Segundo, Maria não é mãe de Deus, enquanto a pessoa de Deus. Maria é mãe do Cristo, o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Maria é mãe da humanidade de Jesus e, consequentemente, da sua divindade. Como dizer que não? Então, nesse sentido, Maria é mãe de Deus, sim. E isso não é no tempo. Para a gente entender isso, primeiro, é pela fé. Segundo, pelos estudos da palavra de Deus. O magistério da igreja nos ajuda a entender isso de uma forma muito tranquila, muito límpida. Então não há sombra de dúvidas. E se para os protestantes ainda existem dúvidas, para o católico
essa dúvida é sanada. Se eu, enquanto católico, tiver dúvidas sobre Nossa Senhora, se ela é ou não a mãe de Jesus, e consequentemente a mãe da igreja, é porque eu não estou estudando direitinho e nem interpretando aquilo que a igreja me ensina. Está faltando aí um pouquinho mais de assiduidade nos estudos. Todos nós devemos estudar a nossa religião, devemos conhecê-la, devemos procurar principalmente o magistério que nos ajuda a interpretar aquilo que a igreja nos ensina. E falar que Maria é mãe de Jesus é uma verdade bíblica, é uma verdade magisterial, é uma verdade religiosa para nós e de cunho importante. E claro, ela é também a mãe de Jesus, a mãe de Deus nesse sentido, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não a mãe de Deus Pai Criador, como alguns interpretam. E aí nós entendemos que se Maria é a mãe de Jesus humano, porque tem muitas linhas que falam isso, que ela é só a mãe de Jesus humano, do homem Jesus, daquela criancinha que nasceu, depois que aquela criancinha cresceu, se desenvolveu a sua divindade, ela deixa de ser mãe. Que história esquisita, né? Isso é confusão lá para eles, mas para nós não. Para nós ela é a mãe de Jesus humano e a mãe de Jesus divino, 100% homem, 100% Deus. Não dá para separar uma coisa da outra, é impossível. Então ela é a mãe de Jesus enquanto corpo e também de Jesus enquanto cabeça. E aí nós vamos entender uma coisa, quando a igreja diz que ela é mãe também da igreja. Se ela é mãe da cabeça, que é Jesus, ela também é mãe dos membros. Quem são os membros dessa igreja? Nós que estamos aqui. Então ela é também a nossa mãe. E isso é uma verdade de fé. Isso nós vivenciamos com muito cuidado, com muito zelo e com muita determinação. É uma verdade de fé. Ela é a mãe de Jesus, é a mãe da igreja e é a nossa mãe. Pronto. Se entendemos isso, a gente vive bem tranquilo a nossa fé. Quando alguém bater na nossa porta questionando sobre Maria, a gente sabe responder. Não tem que ficar calado. Responda. Tenha segurança. Tem muita gente aí que fica com medo, com receio. Às vezes até escuto isso. Não, eu tenho que saber o que eu vivo, o que é a minha fé, para poder também defender a minha verdade. A primeira leitura de hoje, nós ouvimos no livro do Apocalipse de São João, uma mulher vestida de sol. Nessa leitura, essa mulher já é a representatividade da mãe de Deus, da nossa mãe. Essa mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, ela já era aquela enviada para a intercessão do povo de Deus, que somos nós. E essa mulher, no seu ventre, já guardava Jesus. Nós estamos diante de uma leitura apocalíptica, de uma profecia. E essa mulher, para proteger o seu filho, ela precisou fugir para o deserto, onde Deus tinha preparado um lugar. E aqui nós entendemos que Maria nos foi dada como mãe de Jesus, como nossa mãe, para guardar Jesus no seu ventre e trazê-lo em paz para a humanidade. Se nós temos hoje um Natal, nós devemos a Maria, nós devemos à sua santidade, nós devemos à sua responsabilidade materna e nós devemos à sua disponibilidade, o seu sim. Maria disse sim a Deus. Com aquela visita do anjo, Maria não se hesitou, ela disse sim, eis-me aqui. E deveria ser também a resposta de cada um de nós quando Deus chama. Por que ter medo? Maria certamente sim, ficou com medo, mas não o medo que a paralisou. O medo que é o medo humano que todos nós temos e devemos ter sim, por proteção, mas não o medo que paralisa. O medo que paralisa é falta de fé. Se eu tenho medo que me paralisa,
seja em qual dimensão for, está faltando fé. Quem tem fé tem medo, mas não fica paralisado. Maria não ficou paralisada, ela disse sim, eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Quando Deus nos chama, a gente não tem que ter medo, a gente tem que ter fé para responder. Coragem. A segunda leitura, São Paulo aos Coríntios. São Paulo nos apresenta Cristo como primícias, Ele que ressuscitou dos mortos. Depois São Paulo diz que um homem veio trazendo a morte, está falando de Adão, pelo pecado da desobediência. Também assim, da mesma forma, com a mesma potência, porém agora para o lado positivo, Cristo veio com a obediência, trazendo a vida. Então Cristo ressuscita e oferece a nós vida. E todos ressuscitarão com Cristo, numa ordem determinada, segundo o que nós ouvimos na segunda leitura. Veja bem, porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícia, já ressuscitou. Depois, os que pertencem a Cristo. Se pertencemos a Cristo, iremos também ressuscitar. E mesmo que já estejamos há muito tempo no sepulcro, lá no fim da vida, quando Jesus vier na sua glória, Ele vai ressuscitar até os que já estão há muito tempo no sepulcro. Um corpo glorioso ganharemos. Isso a igreja nos ensina. E agora entra a Assunção de Nossa Senhora. A Assunção de Nossa Senhora é um evento que marca a subida de Maria ao céu. Subida de Maria em corpo e alma. Ela morreu? Sim ou não? Sim ou não? Está bem dividido aqui, né? Ela morreu sim. Se você não foi dar as condolências para São José, não é culpa minha. Mas que ela morreu, ela morreu. Ela passou pela morte. Sabe o que aconteceu com Maria na sua santidade extraordinária? Apesar dela ter morrido sim, como todos nós iremos morrer um dia, e é palavra de Deus, é profecia, todo homem passa pela morte, mas ela não teve o seu corpo não sofreu a corrupção. Essa é a grande diferença. Tamanha santidade de Maria, ela morre e é elevada por Deus em corpo e alma. Existe inclusive a capela chamada Capela da Dormição de Nossa Senhora, porque a sua morte foi tão sagrada, leve e santa, que foi comparada com um ato de dormir. Ela dormiu para esse mundo e acordou para Deus, inteiramente para Deus, para o céu. Por que ela acordou para o céu? Porque ela já vivia o céu aqui na terra. Então, minha gente, para dar certo na vida de santidade, para irmos para o céu um dia, é preciso vivermos o céu no hoje como Nossa Senhora. Se Maria ensina e deu certo com ela e com tantos outros santos, por que com a gente não? O problema é que a gente não vive a Assunção, a gente fica esperando a morte definitiva para viver a Assunção. Viver a Assunção como Nossa Senhora é elevar o nosso coração a Deus todos os dias, como rezamos na Eucaristia. A gente reza isso, às vezes sem pensar, às vezes no ato mecânico. Corações ao alto, e às vezes nem está, e a gente reza. Está rezando mecânico, né? Palavras que a gente está jogando sem prestar atenção. Como é que a gente está com o coração em Deus? Se eu tenho maldade no coração, não está em Deus. Se tem fofoquinhas, não está em Deus. Se tem coisas erradas na vida com relação àquilo que Deus me pede, como é que meu coração está em Deus? Então meu coração está em Deus verdadeiramente quando eu deixo a vida errada para viver a vida com Deus, para viver a vida santa, para buscar mais a palavra de Deus, para rezar mais, para purificar mais meu olhar, meu pensamento, meus sentimentos. Então aí sim meu coração está em Deus, dia após dia. Eu luto, eu me esforço, eu posso cair, posso pecar, mas eu vou lutar, eu vou me erguer, eu vou conseguir. E é assim que a gente caminha na vida de fé, subindo todos os dias para o céu, fazendo essa Assunção como Nossa Senhora, todos os dias. Fácil? Não é. É desafiador, sim, mas é necessário para quem quer ir para o céu.
No Evangelho, nós temos um dos evangelhos mais bonitos, conforme Lucas descreveu, que é o Cântico de Maria, o Magnífica. E aqui nós temos a realidade de que o Todo-Poderoso fez coisas em meu favor, diz Maria, elevou os humildes. Mas aqui nós temos também a primeira parte do Evangelho, Maria visitando sua prima Isabel. E ela foi levar o que para sua prima Isabel, que também estava grávida? O Espírito Santo. Ela levou o melhor que ela tinha para oferecer nessa visita. E nós aprendemos com Maria que devemos oferecer para o outro o que temos de melhor. O nosso contato com Deus nos ajuda a oferecer para o outro o que temos recebido do próprio Deus. E isso é algo que precisamos todos os dias direcionar o nosso coração para o alto, se a gente quiser oferecer algo bom para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para o nosso setor de trabalho. Ou então, a gente vai fazer uma visita, a gente leva o pior, fica lá fomentando fofoquinha, e tem muita gente fazendo isso, né? Uma visita com fofoca não tem Espírito Santo, não. Uma visita para falar mal da vida alheia não tem Espírito Santo. A rodinha de amigos para ficar falando mal da vida dos outros, para ficar fomentando coisas erradas, não tem Espírito Santo. A decisão é minha, de levar ou não a bênção de Deus àqueles que eu visito, àquele que eu estou com ele o tempo todo, inclusive no setor de trabalho. Quantas rodinhas por aí, para falar mal, para ficar vendo coisas aleatórias, para ficar fazendo piadinhas perniciosas. Levemos o melhor de Deus, o melhor do céu, é o que Maria nos ensina. Olha como Maria nos ensina a ir para o céu o tempo todo, como ela está e pode ocupar o lugar de Deus. Ela ocupa o lugar dela, de intercessora, o lugar de seta. Agora vai quem quiser, não é? Ninguém é obrigado, mas nós somos chamados. Depois, quando Maria diz: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Aqui nós, Isabel, a prima de Maria, quando ela diz isso, ela reconhece que no ventre de Maria estava o bem mais sagrado, o seu Senhor, Jesus. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. E aí ela exclama: bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Que essa seja a frase marcante do nosso dia, a frase de cada um de nós, para vivermos ao longo da semana também. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Vamos dizer isso juntos? A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Qualquer dúvida que tivermos, a minha alma se alegra no Senhor. Qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer medo, a minha alma. E aqui nós precisamos viver a grandeza dessa espiritualidade, para também subirmos ao céu no dia a dia. Tem gente esperando morrer para ir para o céu. Quem não viver no céu, no tempo presente, quando morrer não existe mais céu. O céu é para hoje, é para o agora. E Maria nos dá um grande exemplo de vida. Ela viveu o céu desde a sua infância, na sua adolescência, até o último dia. Ela viveu o céu nas palavras, ela viveu o céu nos afazeres, ela viveu o céu em todos os detalhes, cuidando do seu filho, cuidando do marido, cuidando da casa, cuidando da família. Vivamos o céu, naquilo que Deus nos confia. Feche um pouquinho seus olhos. Agradeçamos ao Senhor por este momento, por essa palavra. Vamos agradecer a Deus por ter nos trazido aqui nessa igreja, para nutrir o nosso coração da sua bênção e dos seus milagres. Que o Senhor nos ajude também a subir ao céu no dia de hoje, e também a levar aqueles que nos são caros, aqueles que nós amamos, para que eles também experimentem o mesmo que nós estamos experimentando. Uma graça tão grande, que é poder tocar na santidade que Deus nos dá, na santidade de Deus,
tocar no mistério de Deus, tocar na bênção de Deus. Que o Senhor nos ajude, como ajudou Maria nos seus passos, que Ele também nos fortifique, que Ele nos dê fé, amplie a nossa fé e nos ajude a guiar, apesar dos medos e das dificuldades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.